Louvado é o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus 14, Evangelho de Mateus 14. Vamos ler apenas o versículo 31. Em reverência à palavra do Senhor, convido os irmãos a estarem de pé. Mateus 14, versículo 31. A palavra nos fala: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Solte aí. Senhor Deus, nós glorificamos o Senhor, adoramos o Teu nome, porque o Senhor tanto tem feito por nós, e nos abençoe aqui, através da Tua palavra, que venha esclarecer tudo para nós, para assim estarmos entendidos e preparados para o momento no qual nós estamos vivendo. Suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor nos concedeu um dom espiritual. Mostrava uma serva que ela orava a Deus, mas ela tinha dúvida. Às vezes na sua caminhada ela olhava sempre de lado, de orientação para que ela orasse com fé e olhasse para frente. Foi o dom que o Senhor nos concedeu. É por isso que nós lemos o texto aqui, quando Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé. E ainda diz assim: por que duvidastes? Eles estavam no barco, estava ali tudo bem resolvido. De repente eles percebem que Jesus vem andando sobre as águas, que na verdade eles nem sabiam realmente que era Jesus. Eles viram alguém vindo sobre as águas, e Jesus, aqui no versículo 27, fala assim: porém, ele lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, então, ele fala e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro falou com Jesus isso: se é realmente você, Jesus, que está vindo aí, então faça também eu ir por cima das águas. E Jesus então, e ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro começou a caminhar também sobre as águas, e ele estava olhando para Jesus. De repente Pedro percebeu que ele estava andando sobre as águas, olhou para baixo, e Pedro começou a afundar. Aí naquela hora Jesus estendeu a mão a Pedro, tirou daquela situação. Foi aí onde ele falou: por que duvidaste, né? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, vendo Jesus, tudo estava se resolvendo bem em favor de Pedro. Ele estava fazendo aquilo que era algo impossível, andar também sobre as águas. Mas diante daquele olhar de Pedro a Jesus, daquele momento que ele pediu ao Senhor para que ele andasse também sobre as águas, e ele começou a andar, e era um momento que ele percebeu: olha, é algo que não tem como, mas Jesus é realmente Jesus. Mas ele deixou de olhar para Jesus, olhou para o fundo, para as águas, e ali Pedro começou a afundar. É por isso que Jesus disse: homem de pequena fé. Então, uma pergunta para os irmãos aqui: tem pequena fé e grande fé? Tem?
Tem ou não tem, irmãos? Tem. Tem a pequena fé e a grande fé. O senhor acabou de falar aqui, homem de pequena fé. Quando o senhor operou uma bênção lá na mulher, o senhor falou, grande é a tua fé. O senhor falou com a mulher lá, ó, grande é a tua fé. E o senhor falou assim, eu nunca achei tanta fé em Israel, um centurião. Então a pequena fé, às vezes as pessoas estão começando a andar, está começando a acender aquela fé, mas ele precisa impulsionar, ele precisa buscar, ele precisa praticar, ele precisa envolver para que a fé cresça. E quando a fé ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo, você vai tomando uma estrutura na sua caminhada. Então a fé ela vai se tornando grande na sua vida, a ponto de nada te abalar, né? Por quê? Porque você está bem estruturado. Por isso que a palavra fala que a nossa caminhada é pela fé. Então nós não podemos caminhar com pequena fé, porque às vezes a pequena fé uma coisa se resolve e a outra não. A nossa vida tem que ser um todo, é uma fé total, é caminhando, crendo, olhando só para Jesus. Nós não vamos tirar o nosso olhar de Jesus, porque Ele que está no controle da nossa vida o tempo todo, entendeu? Então a nossa caminhada é Jesus o tempo todo. Tudo que nós imaginamos, irmãos, é Jesus na nossa vida, porque isso é comum acontecer na vida de muitas pessoas. As pessoas elas estão ali diante de uma situação, a situação está resolvendo, está indo tudo bem, a pessoa está tranquila, está tudo resolvendo bem. De repente aquilo pode pender para o outro lado, pode começar a distorcer, a dar errado, e a pessoa ela começa a perder a fé, ela começa a desanimar, ela começa a desacreditar. Nós podemos falar isso, nós tivemos muitas experiências com irmãos do nosso meio. Nós já falamos aqui da experiência de uma irmã, que ela orou ao Senhor, nós falamos aqui porque está dentro do contexto,